Boa noite. Boa noite. Turma, então, dando continuidade ao nosso conteúdo de química farmacêutica, tá? Nós falamos na semana passada sobre a questão do histórico associado ao uso de plantas, né, ao arsenal terapêutico que nós temos hoje e algumas importâncias associadas. E aí nós terminamos, né, nossa aula nesse slide que é uma pergunta, né? Por que se buscar novos medicamentos? E aí, quando nós pensamos em buscar novos medicamentos, o que seriam esses novos, tá? Esses medicamentos, eles têm alguma diferença daqueles que já existem no mercado, por exemplo? Então, nós temos basicamente três grandes pilares associados aos motivos de se buscar novos medicamentos. Dentre esses motivos, nós temos aqui a cura de doença. Então, se pesquisa, de modo geral, turma, medicamentos ou novos medicamentos para curar a doença. E aí nós temos alguns aspectos associados a isso. Entre esses aspectos, nós temos, de modo geral, as doenças que ainda não se tem um tratamento ou uma cura definitiva, por isso que continua se buscando e indo atrás desses medicamentos em si. Ou então, gente, as doenças que vão surgindo, né? Com o passar dos anos, com a evolução da humanidade, com algumas características associadas ao meio ambiente e à humanidade, às pessoas. É um exemplo, nós temos aí a pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2, né? A Covid-19. Nós buscamos aí novos medicamentos que agem sobre esse vírus, que até então era desconhecido, voltado para essa característica da Covid-19, tá? Outro motivo de se buscar novos medicamentos, turma, é melhorar terapias e diminuir efeitos adversos, tá? Então, quando nós pensamos nessa característica aqui, melhorar terapias e diminuir efeitos adversos, está associado ao quê? Muitas vezes, turma, nós temos um medicamento já para determinada doença, contudo, esse medicamento, ele pode, por exemplo, causar efeitos adversos que são incômodos para o paciente. E por ser incômodo para o paciente, consequentemente, ele não adere ao tratamento, tá? Outro ponto também, quando se fala em melhoria de terapia, buscar medicamento para melhorar a terapia, muitas vezes é porque existe um tratamento de uma doença que precisa utilizar 2, 3, 4 medicamentos várias vezes ao dia, ou uma condição inadequada para o paciente, como, por exemplo, tomar um medicamento em jejum. Muitas pessoas não gostam disso. Então, quando se busca novos medicamentos, é também para melhorar a terapia, para facilitar a adesão do paciente, para diminuir esses efeitos adversos e vários outros aspectos. E, além disso, turma, se busca aí novos medicamentos, porque nós precisamos associar o fator econômico. E nós temos dois aspectos aqui, o da indústria farmacêutica e também o do indivíduo. A indústria farmacêutica, ela busca novos medicamentos porque ela quer ser competitiva, ela busca novos medicamentos porque ela quer ter um arsenal terapêutico maior ou em grande quantidade nas prateleiras das drogarias, das farmácias, e também um dos motivos de se buscar novos medicamentos é porque, teoricamente, se vai surgindo medicamentos melhores, e os que são anteriores a esses, que não são tão bons quanto existe um diferencial, eles vão perdendo valor de mercado. Turma, lembrando que fique à vontade para fazer qualquer comentário, qualquer questionamento, tá? A qualquer momento na aula. E aí, nós vamos falar detalhadamente desses três aspectos associados aí à busca de novos medicamentos, né? E aí nós estamos associando aqui, por exemplo, curar ou controle de doenças, como eu comentei para vocês, né, turma? Nós temos aí várias doenças que até hoje não se tem uma cura para ela, ou não tem um tratamento bem recomendado ou fidelizado, e nesse sentido é necessário estar buscando esses tratamentos, buscando esses novos medicamentos. Um exemplo bem clássico aqui, turma, nós temos, por exemplo, o ebola, né, o vírus ebola. Só para vocês terem ideia, gente, o vírus ebola é muito comum ali para a África, e quando as pessoas estão infectadas com esse vírus ebola, eles causam uma morte muito rápida,
o indivíduo ele tem hemorragias internas muito forte. E só tem 2, 3 anos que o primeiro medicamento literalmente foi autorizado, descoberto, avaliado, na verdade, para o tratamento do vírus Ebola, que até então não existia esse tratamento, tá? Nós temos aí, por exemplo, as gripes da vida, né? Que vive se mutando esse vírus o tempo todo, e isso favorece com que não tenha aí um medicamento certo, não tenha um padrão a ser utilizado todos os anos. É preciso estar criando, é preciso estar utilizando aí técnicas para favorecer o uso desses medicamentos, tá? Lembrando, gente, que ainda, apesar de todo esse contexto aqui, é importante nós compreendermos que dentro dessa característica ainda tem a capacidade de doenças ocasionadas por micro-organismos, né? Doenças ocasionadas por micro-organismo, essas doenças aí podem favorecer mutações, né? Esses micro-organismos podem favorecer mutações ou resistência ao uso daquela droga. E uma vez era possível ser utilizado e depois não se utiliza mais, né? Porque o micro-organismo adquiriu resistência ou sofreu mutações. E aí, turma, nós temos, por exemplo, algumas doenças que nós temos aí, é comum na nossa região, como, por exemplo, as doenças ocasionadas ou transmitidas pelo mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. Nós temos aí a dengue, a própria zika e a chikungunya. E, de modo geral, nós não temos uma cura, nós temos um tratamento dos sinais e sintomas quando o indivíduo tem, tá? E mais recentemente, né, falando sobre questão de curar ou controlar doenças, esse domingo passou uma reportagem muito interessante, muito boa no Fantástico, que falava sobre a vacina que já está no estágio 3 clínico para o HIV, né, o que é muito importante. Gente, nós temos aí basicamente 40 anos que se descobriu o HIV, né, e nós não temos uma cura para a doença propriamente dita até hoje. Nós temos mecanismos, estratégias, existem fármacos potentes, mas dizer que há uma cura propriamente dito, não. Existem testes preliminares, testes promissores que mostram a essa cura chegando, tá? E sobre a reportagem de domingo que eu comentei aqui para vocês, é importante nós entendermos que a vacina que está sendo produzida não é para curar, tá? A vacina que está sendo produzida é para minimizar ou diminuir a transmissibilidade do vírus. E aí, turma, outro ponto, né, importante aí quando se pensa nessa característica de por que buscar novos medicamentos, nós temos aqui, turma, diminuir efeitos colaterais ou melhorar terapias. E o que seria essa buscar diminuir efeitos colaterais ou melhorar terapias? Turma, aquilo que eu comentei anteriormente para vocês, né? Nós precisamos aí cada vez mais estar estudando os medicamentos que já estão no mercado, porque esses medicamentos eles podem ocasionar efeitos adversos e, consequentemente, diminuir a adesão ou complicar a própria condição do paciente. Como também nós precisamos de medicamentos que sejam cômodos para os pacientes. Em que sentido? Que seja somente de uma tomada, que não seja necessário estar em jejum e vários outros aspectos. E aí eu trago para vocês aqui um primeiro exemplo de medicamentos que estão associados a melhorar as terapias, tá? E diminuir efeitos colaterais. Inclusive, é uma das grandes moléculas associadas à química farmacêutica, né? É o que nós chamamos de moléculas pioneiras, porque foram as primeiras moléculas de fármacos literalmente muito bem estudada, bem descoberta, bem produzida, tá? Que é, por exemplo, turma, a molécula do ácido acetil salicílico. O famoso AS, né? Melhorar o infantil, melhorar o C, a aspirina. Então, vamos entender como é que o ácido acetil salicílico ele entra nessa característica aqui de diminuir efeitos colaterais ou melhorar terapias.
E aí, turma, quando nós pensamos nessa característica, né, de melhorar terapias, nós podemos pensar em relação ao salgueiro. Inicialmente, um dos pontos muito importantes a compreender aqui é que o ácido acetilsalicílico, sem dúvida, é considerado uma das moléculas pioneiras aí da química farmacêutica e é uma substância, né, o ácido acetilsalicílico, anti-inflamatória, que além de ser anti-inflamatória, tem outros aspectos associados. É analgésica, é antipirética, né, antitérmica e também antiagregante plaquetário. Mas o que tem a ver o ácido acetilsalicílico com esse contexto de motivo de se buscar novos medicamentos? Primeiro ponto. Gente, o ácido acetilsalicílico ele é uma molécula semissintética. Quando se fala em uma molécula semissintética, eu estou me referindo a uma molécula que parcialmente ela vem da natureza e a outra parte, na verdade, não é que tem uma outra parte, mas uma formação dela está associada a uma criação ou uma elaboração dentro do laboratório. E olha só, gente, o salgueiro branco, a casca desta planta tem sido usada há milhares de anos pelos herbalistas para uma variedade de doenças. O que acontece? O salgueiro branco, gente, já é utilizado desde a época de Hipócrates, né? É utilizado, gente, na China, na Europa, já era se utilizado o salgueiro branco. Para quê? Justamente para doenças inflamatórias ou características de inflamação. Por exemplo, o indivíduo sentia uma dor, o indivíduo sentia febre, então se utilizava aí a cáscara do salgueiro branco. Mas por que se utilizava? Foi observado, né, gente, que o uso do chá dessas cascas, principalmente, tá? Mas pode ser utilizado também a folha. Mas foi observado que quando se utilizava o chá da cáscara do salgueiro, as pessoas tinham uma melhora nos sinais clínicos, né? Sinais e sintomas clínicos dessa inflamação. Só que é importante nós compreendermos que eu estou comentando para vocês aqui, turma, que essas informações, né, de se observar, de entender que a casca do salgueiro branco tinha, ou aliás, tem essa propriedade, é datado de muitos anos, né, ou até antes de Cristo mesmo, mas não tinha como saber se literalmente tinham seus efeitos ou não, tá? Com a evolução da fisiologia, com a evolução da química farmacêutica, da química, com a evolução das ciências e do estudo, foi que foi descobrindo que nestas plantas existiam substâncias que são importantes para o tratamento de patologias. Tá? Então, gente, como eu comentei para vocês, desde a época de Hipócrates, né, 2.500 anos atrás, Hipócrates, gente, ele é datada de volta de 460 anos antes de Cristo, tá? Em toda a China e Europa foram consumido casca de salgueiro branco para aliviar dores e febre. Lembrando que Hipócrates é o filósofo considerado aí o pai da medicina, inclusive foi o que, de modo geral, elaborou o juramento da medicina, que esse juramento ele acabou sendo adaptado para as outras profissões que envolvem a área da saúde, farmácia, biomedicina, enfermagem. Então, olha só, compreendendo essa característica do uso, né, da casca do salgueiro branco. Gente, olha só, quando se utilizava, né, a casca do salgueiro branco, apesar dos efeitos benéficos, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, percebia o quê? Que as pessoas que consumiam demais esse chá apresentavam alguns efeitos adversos, apresentavam alguns efeitos colaterais. Entre esses efeitos adversos, efeitos colaterais, nós podemos citar irritação gástrica, úlceras, dores de cabeça, acidente vascular cerebral, tonturas, zumbidos, confusão, dificuldades visuais, sonolência, sudorese, náuseas, vômitos, hiperventilação e distúrbio do sistema nervoso. Mas por que isso acontecia? Porque porque na casca da planta do salgueiro branco existe a presença, gente, de uma substância chamada salicilina, tá? O ácido salicílico. Essa salicilina, consequentemente, em altas doses, né, ou em dosagens que geralmente a população consumia, favorece esses efeitos adversos, tá?
E aí foi descoberto que esses efeitos adversos ocasionados pela salicilina está associado à própria estrutura química da salicilina. Contudo, diante desse desenvolvimento, diante desse conhecimento, favoreceram a criação, a elaboração, gente, do ácido acetilsalicílico. Ou seja, a partir da salicilina foi desenvolvido o ácido acetilsalicílico. Turma, observa essa imagem do lado direito de vocês, tá? Nós temos aqui, inicialmente, uma imagem que seria o salgueiro branco, tá? Logo em seguida, essa imagem do salgueiro branco, nós temos aqui a salicilina, tá? Que é essa imagem, essa estrutura química central. E do lado direito, na extremidade, nós temos o ácido acetil salicílico. Consequentemente, é importante nós compreendermos que a salicilina ela é oriundo da planta, salgueiro. Só que observa só, estruturalmente, se vocês observarem, nós temos uma cadeia aromática glicosilada, né? Nós temos uma cadeia aromática que tem um perfil de açúcar, que é essa daqui. Não sei se vocês estão observando eu circulando, tá? Mas eu estou usando aqui o laser. Só um momento. E aí nós temos aqui, turma, essa molécula de açúcar, essa molécula aqui, ela tem um ponto importante dentro dessa característica dos efeitos colaterais ocasionados pela salicilina. Gente, essa molécula de açúcar, ela tem a tendência de permanecer mais tempo. A molécula de açúcar, ela tem a tendência de favorecer com que permaneça mais tempo no nosso organismo. Permanecendo mais tempo no nosso organismo, vai levar ao quê? Vai favorecer, turma, com que o medicamento ele acabe acumulando, aumentando a sua concentração e levando aos efeitos adversos ou colaterais que eu comentei anteriormente para vocês aqui na molécula, no slide ao lado, tá? Anterior. E aí, o que foi que aconteceu? Essa molécula de salicilina, apesar de ter um excelente efeito analgésico, antitérmico, antipirético, ela foi modificada estruturalmente. Saiu-se, por exemplo, essa molécula açucarada, essa molécula que tem perfil aí de ser um açúcar, tá? Retirando essa molécula, basicamente ficou aqui um éter, tá? E aí isso vai favorecer o quê? Com que a molécula não permaneça mais tempo, não se acumule no organismo. Isso foi uma evolução, quando se fala na síntese de medicamentos, na síntese de produtos associado à modificação química, tá? Por quê? Favoreceu o quê? Um medicamento mais seguro, um medicamento com menos efeitos adversos, tá? Só que aí vocês podem se questionar, vou voltar ao slide anterior. Vocês podem se questionar uma situação, por exemplo, apesar de eu falar para vocês que a salicilina é que levava esses efeitos adversos, irritação gástrica, úlceras, dores de cabeça, é comum nós encontrarmos também esses efeitos adversos ocasionados pelo ácido acetilsalicílico. Inclusive, turma, um dos fatores associado a indivíduos, principalmente adultos jovens, tá? Adquirirem ou terem úlcera ou gastrite está associada ao consumo exacerbado de anti-inflamatório. E entre esses anti-inflamatórios, nós destacamos aqui o ácido acetilsalicílico, tá? Só que o que acontece? Um dos fatores associado ao efeito adverso que leva à gastrite ou à úlcera ocasionado pelo ácido acetilsalicílico já é um fator farmacológico, farmacodinâmico, tá? Está associado a uma inibição da ciclooxigenase, onde não vai produzir aí prostaglandinas que ajudam na formação do muco protetor no estômago, tá? Já não tem nada a ver com uma característica estrutural, mas sim já farmacológico.
Como eu estava comentando anteriormente para vocês, turma, a síntese do ácido acetil salicílico aconteceu a partir da salicilina, né, que veio aqui da planta salgueiro, tá? E, basicamente, quem favoreceu essa síntese foi o químico alemão, né, Felix Hoffmann, o fundador aí da multinacional Bayer, né? Que temos aí tantos medicamentos que são produzidos e comercializados por esta indústria, por essa multinacional. Então, ainda dentro dessa característica, né, ainda dentro desse contexto, turma, associado aí ao, ao motivo de buscar novos medicamentos, né, eu citei três para vocês. O primeiro, se busca medicamentos porque necessita curar doenças ou fazer o tratamento de doenças. O segundo, se busca novos medicamentos para favorecer aí a melhoria de terapias e também diminuição de efeitos adversos. E por último, nós buscamos medicamentos, gente, por interesse econômico, né? E aí falei para vocês que nós temos dois aspectos aqui associados ao interesse econômico. Entre esses aspectos, nós podemos citar a própria indústria, buscar novos medicamentos porque precisa aumentar o seu arsenal terapêutico de comercialização, precisa estar à frente das outras indústrias, é necessário ter uma competição, tá? E o segundo ponto, se busca novos medicamentos. E o segundo motivo, se busca novos medicamentos associados aos interesses econômicos, é porque, uma vez que se tem o lançamento de novos medicamentos para determinado tipo de doenças, aqueles mais antigos, que não são tão bons quanto, ou não são tão viáveis quanto os que estão sendo lançados, eles têm a tendência aí de diminuir o seu valor de mercado, tá? E aí, diminuindo o valor de mercado, aqueles medicamentos não é que vão sair, né, a sua comercialização, vai sumir, mas eles passam também a ser um pouco mais acessível à população. E aí eu trago para vocês, gente, alguns dados, né, que mostram o motivo da indústria farmacêutica ser tão apaixonado em buscar novos medicamentos, tá? Gente, são dados que eles estão um pouco defasados, tá? Mas são dados que refletem muito bem o que nós temos para a indústria farmacêutica na comercialização de medicamentos. Gente, olha só, em 2013, 58 bilhões, né, de reais foram faturados aí pela indústria farmacêutica. Desde 2012, nós podemos observar um crescimento de em torno de 17%, tá? Um crescimento de 17% nesse faturamento das indústrias farmacêuticas no mundo. Imagine só, gente, um faturamento de uma empresa que já ganha bilhões, tá? De 17%. E não é à toa que nós podemos observar na prática esse crescimento, tá? Como, por exemplo, a expansão de grandes redes de farmácia. E não somente as grandes redes de farmácia. Este ano, do ano passado para cá, foi perceptível o aumento de drogarias, né, menores, que geralmente nós chamamos de drogaria de bairro, tá? Mas que cresceu por um motivo da necessidade da presença do farmacêutico dentro dessas drogarias, como também da necessidade de estabelecimento de farmácia, estabelecimento de saúde na periferia, tá? E lógico, e isso não é só esse fator, mas também a rentabilidade, que ainda é muito grande, tá, turma? Turma, hoje eu não tenho ideia, mas há mais ou menos 3 anos atrás, né, para quem é aqui de São Luís e tem um conhecimento, né, mas uma das redes de farmácia que tem aqui no shopping da ilha. Gente, essa rede de farmácia, ela faturava mensalmente em torno de 1,5 milhão, tá? 1,5 milhão. Só para vocês terem ideia, o quão que as drogarias, as farmácias, a indústria farmacêutica é um ramo de crescimento, tá? Até porque, se nós formos ao pé da letra, né, como já dizia minha mãe, tem duas coisas basicamente que a gente não fica sem. É a comida, tá? E é o medicamento. Então, quando a pessoa está doente, faz de tudo para conseguir, né, o tratamento, a cura, igual a comida.
Tá? Então, é muito importante nós compreendermos isso. E a tendência, gente, é que esse faturamento das indústrias farmacêuticas, ela seja cada vez maior. E não somente das indústrias, mas de toda a cadeia que está associada à indústria farmacêutica, né? As distribuidoras, as drogarias, tá? Inclusive, turma, isso que eu estou falando para vocês, acaba aumentando, né, o desejo para que a venda de medicamento aconteça não somente em estabelecimento de saúde do tipo farmácia ou drogaria, mas aconteça também em supermercados, né? Nós tivemos aí recentemente, em torno de 1 ano, 2 anos, alguns projetos de leis que estavam associados a querer vender, comercializar os medicamentos, né, principalmente os medicamentos isentos de prescrição, em supermercado. E por que que isso acontece? Porque se sabe o faturamento que é, tá? A gente conhece muito bem o quão isso agrega, né, de valor dentro de um estabelecimento, por exemplo, dentro de um supermercado, o quanto que vai ganhar ali dinheiro com venda de MIPs, né, nesses supermercados. Então, como eu comentei para vocês, turma, aqui é só para mostrar que existe um faturamento crescente por essas indústrias, tá? E aí eu trago para vocês algumas indústrias farmacêuticas que estão associadas aí no mercado global, tá? As mais conhecidas, as mais populares. E aí nós pensamos de modo geral, por exemplo, na Pfizer, né, gente? Nós temos aqui, se vocês observarem de 2006 a 2011, basicamente existe um valor crescente, né, de faturamento, tá? E nós sabemos que essas indústrias farmacêuticas aqui, elas também vão ter um perfil importante quando associado, por exemplo, turma, agora com a vacina, né? Essas indústrias que tiveram a possibilidade da produção da vacina para a Covid-19, elas também estão ganhando muito dinheiro por causa da comercialização em massa, né? Desses produtos farmacêuticos. E olha só, turma, não é somente, né? Aqui nós temos um ranking, por exemplo, a Pfizer em primeira, a Novartis, a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca, tá? Olha só essas indústrias, o faturamento dela durante esses anos aqui. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Professor, Oi, Jairo. no caso, o farmacêutico ele trabalhar nessas indústrias de vacinas, dessas coisas, o que ele precisa ter? Ele precisa ter especialização? Que tipo de especialização ele precisa ter para trabalhar? Certo. E Jairo, tá baixo o teu áudio, mas deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está questionando o que um profissional farmacêutico, né, precisa para que possa atuar dentro dessas indústrias, é isso? Isso, na questão de especialização, mestrado, doutorado, quais os tipos do senhor, sabe? Ótimo, perfeito. Olha só. Primeiro ponto que nós temos que compreender dentro dessa característica aqui da possibilidade do profissional farmacêutico, né, trabalhar nessas indústrias. Gente, primeira coisa é a região, né, é o país. O Brasil, por exemplo, o Brasil, ele é um país que não tem tantas indústrias farmacêuticas, tá? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da Teuto, que tem lá em Anápolis, tá? E aí há a possibilidade de estágio, há a possibilidade de trabalho lá e vários outros aspectos. Mas, de modo geral, o que o profissional farmacêutico ele precisa aí, né? A formação e, após a formação, uma capacitação na área de indústria farmacêutica. Essa capacitação, Jair e demais colegas, pode ser obtida através das especializações. Existem especializações voltadas para a indústria farmacêutica, tá? E nessas especializações vocês vão adquirir conhecimento sobre logística, vocês vão adquirir sobre a parte administrativa, como também a parte de produção, controle de qualidade e etc e tal. Mas, de antemão, eu vou orientar que é muito comum os profissionais que atuam dentro das indústrias farmacêuticas, gente, eles já terem pelo menos mestrado, tá? Por quê? A indústria farmacêutica, ela é voltada, gente, para a ciência, ela é voltada para a pesquisa. Então,
você precisa, de modo geral, engajar, entrar no mestrado, fazer também um doutorado, porque isso vai te dar álibi dentro da indústria, porque você precisa ser um pesquisador. A indústria, ela quer profissionais que consigam pesquisar. A indústria quer profissionais que consigam desenvolver produtos. E aí, quando você tem um mestrado e quando você tem um doutorado, você tem a tendência de conhecer, né, mais sobre essa característica da pesquisa. Ok? Mas isso não significa, Jairo, que você já tem que ser doutor para trabalhar na indústria farmacêutica. Não. Você, por alguns meios, pode conseguir, e isso pode estar associado à seleção, tá? Estágio. Você pode ter estagiado, ou você pode conseguir um estágio e se destacar ali. E depois que você entra dentro da indústria, você pode, por exemplo, fazer o mestrado e fazer o doutorado. Agora, o que eu posso dizer para vocês? Nós estamos com um mercado muito acirrado. Nós estamos com um mercado cada vez mais competitivo. Então, abre um seletivo para um profissional, por exemplo, um farmacêutico trabalhar numa indústria dessa farmacêutica. Olha só, eles vão abrir o edital e lá no edital já vai pedir várias considerações. Por exemplo, que tem experiência com equipamento. Por exemplo, vou dar um exemplo, o HPLC. Né? O HPLC é cromatografia líquida de alta eficiência. Então, ele já coloca lá no edital essa regra. E como é que eu vou ter essa experiência? Geralmente eu tenho essa experiência ou fazendo um estágio, ou fazendo um mestrado ou um doutorado naquela área. Vai depender, né, do que estão esperando a indústria farmacêutica. E aí eu vou voltar para um outro aspecto, tá? A maioria das indústrias farmacêuticas, gente, ela se concentra na Europa e nos Estados Unidos. Então, de antemão, você já precisa fazer o quê? Ter um inglês, tá? E fluente, tá? Então, isso é muito importante. Quando você tem essa fluência e que você tem toda uma bagagem de conhecimento para que possa atuar numa indústria, você tem que estar de olho dentro dessas seleções, tá? De olho dentro dessas seleções para participar desse seletivo. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, tá? Essa amiga, ela fez mestrado comigo e ela fez, gente, doutorado. Ela fez mestrado aqui na UFMA, em Saúde e Ambiente, e ela fez doutorado pelo programa de doutorado em Produtos Sintéticos e Bioativos, se eu não me engano, da Federal da Paraíba, tá? E aí, o doutorado dela foi sanduíche. Então, ela foi, se não me falha a memória, para a Alemanha, não, para a Inglaterra. Ela foi para a Inglaterra fazer metade do doutorado lá. E fazendo doutorado, metade do doutorado lá, ela aprimorou o seu inglês, acabou, gente, ficando, trabalhando onde ela estava fazendo o doutorado dela, acabou fazendo estágio e acabou ficando lá. E depois que ela terminou, olha só, depois que ela terminou o doutorado, ela conseguiu uma bolsa de pós-doutor nessa indústria, nessa empresa lá, nessa indústria farmacêutica. E quando terminou a bolsa de pós-doutor, ela foi contratada para trabalhar nessa empresa, tá? Então, assim, é um trajeto que se faz. E isso, gente, eu estou visualizando para vocês algo longe, tá? Algo que literalmente se necessita aí de todo um trajeto, uma história para que você possa, por exemplo, conseguir alcançar, por exemplo, esse objetivo de trabalhar dentro de uma indústria farmacêutica, tá? Tranquilo, Jairo? Deu para esclarecer? Tranquilo. E aí, turma, ainda dentro dessa característica, né, do interesse econômico, eu posso estar citando aqui para vocês, por exemplo, o setor farmacêutico, né? Olha só, é um segmento que cresce 8,1% ao ano e se caracteriza como um mercado monopolizado e oligopolizado. Só um momento, só botar o carregador aqui do computador. E aí, turma, olha só, quando eu falo que o setor farmacêutico, né, é um setor que cresce 8,1% ao ano, e isso é muito importante dentro dessa característica, dentro desse perfil, o que eu quero que vocês compreendam quando eu falo isso é porque quando olha
quando nós olhamos esse crescimento, logo se pensa, nossa, eu vou querer ter uma indústria farmacêutica, eu vou querer elaborar uma indústria farmacêutica. Mas é muito importante compreender, gente, que a indústria farmacêutica é um mercado monopolizado e oligopolizado. E aí, quando a gente se refere nesse monopolizado ou oligopolizado, nós podemos citar, por exemplo, indústrias que são basicamente o quê, gente? Indústrias que são basicamente, que têm um perfil próprio, que é muito competitivo, é como se só aquela indústria existisse, tá? Olha só, sabe quando a gente fala, por exemplo, quando nós pensamos, um exemplo, quando nós pensamos em supermercado em São Luís. Quando nós pensamos em supermercado em São Luís, o único que vem na nossa mente é o que é hoje o quarto maior do Brasil, né? O Grupo Mateus aí, o supermercado Mateus, não é isso? Então, basicamente, ele está associado a uma monopolização do mercado, principalmente aonde? Principalmente aqui em São Luís. E quando não monopoliza o mercado, vem com a oligopolização, que seria isso. Eu tenho vários setores ou várias empresas, indústrias que trabalham no mesmo ramo, só que diferente. Por exemplo, voltando para essa questão do mercado alimentício. O Grupo Mateus, ele tem o supermercado Mateus e tem, por exemplo, o Camino, que são duas vertentes diferentes, mas que trabalham aí com o ramo de supermercado. Então, ele vai conseguindo dominar a turma, todos os setores, desde a classe A à classe E, por exemplo. Como eu falei para vocês, gente, a indústria farmacêutica, as indústrias farmacêuticas líderes no mundo, né, com a maior venda, com a maior produção de medicamentos, estão sediadas nos Estados Unidos e na Europa, tá? Apesar de estar sediada nos Estados Unidos e Europa, existem vários países que têm aí as suas subsidiárias, né, que seria o quê? O seu escritório. Turma, essa questão também da indústria farmacêutica e a sua localização, ela é muito importante porque ela é estratégia, tá? Como assim, estratégica? Como assim? Vocês podem se questionar, mas por que não existe tantas indústrias farmacêuticas, por exemplo, turma, no Brasil, na Argentina, tá? Na América Latina? Por quê? Porque, de modo geral, nós não damos subsídio para essas indústrias se instalarem. Quando eu falo nós não damos, gente, é os governantes, né? Quando eu falo isso que nós não damos, não é que não tenha, mas não é atrativo para essas indústrias, tá? Não é atrativo para essas indústrias. Por isso que elas preferem o quê? Países desenvolvidos, porque sabe que lá vai ter uma rentabilidade bem maior. Inclusive, por exemplo, o Brasil, gente. O Brasil, atualmente, na verdade, as empresas no Brasil, que são empresas estrangeiras, elas estão fechando no Brasil porque está tendo prejuízo, porque o dólar está muito alto, o real está desvalorizado. Então, é melhor investir em um local onde o dinheiro é valorizado do que onde o dinheiro está sendo desvalorizado. Então, não tem como, por exemplo, algumas indústrias fazer esses investimentos. Por isso que aí tem a preferência por locais que são desenvolvidos. E aí eu trago para vocês alguns exemplos, né? A Pfizer, Estados Unidos, né? Novartis, Suíça, AstraZeneca, Suíça, Reino Unido, Sanofi, Avantis, França, Alemanha, tá? Então, vocês podem observar que basicamente se concentram as maiores indústrias farmacêuticas na Europa e nos Estados Unidos. Lógico, gente, que isso também tem outros fatores associados, não somente esse atrativo, mas o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de metodologias. O que seria isso? Os países desenvolvidos, eles têm muito mais conhecimento do que a gente quando se pensa em tecnologia. Eles estão muito mais avançados. E aí as indústrias, elas instalando nesses países, elas conseguem ter essas tecnologias mais rapidamente, conseguem desenvolver produtos mais facilmente, tá? Porque tem essas tecnologias. E aí, turma, quando nós pensamos no Brasil, tá? O Brasil também tem esse crescimento contínuo, tá? Do setor farmacêutico, tá?
do setor varejista, por exemplo. E aí, como eu falei anteriormente para vocês, vamos pegar como exemplo São Luís. Turma, olha a quantidade de grandes redes que nós temos em São Luís. E cada dia mais é abrindo novas lojas, né? Por que isso? Porque há um crescente aqui no Brasil. E isso é notório, gente, quando você começa a andar, por exemplo, numa avenida e você vê uma drogaria, uma farmácia do lado da outra. Se existe, né, um mercado para 3, 4 farmácias que são uma do lado da outra ou uma de frente com a outra, você pode ter certeza, e está ali abrindo todos os dias, é porque está tendo um mínimo de lucro, tá? E aí eu trago também para vocês, turma, uma relação de empresas que mais vendem, por exemplo, no Brasil, tá? E aí nós temos aqui a AMS, né? A AMS, a Medley, a ASHI, a Eurofarma, a Neoquímica. E incrível, gente, que quando nós pensamos nessa característica das principais indústrias que mais vendem, por exemplo, no Brasil, isso também reflete muito nas farmácias, drogarias, né? Dependendo do local onde você vai, quando você chega próximo do balcão, você já sabe quase quais são os laboratórios que tem ali naquela drogaria, na farmácia, né? Porque dependendo da caixa, formato, cor, nós temos aí um perfil de laboratório, né? Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Um comentário? Não, professor. Tá de boa. Ótimo, obrigado. E aí, chegamos aqui num ponto muito importante, né? Chegamos aqui num ponto que é de interesse, né? Para quem trabalha em farmácia, para quem pretende montar uma farmácia. Turma, olha só, é necessário que nós venhamos compreender que nós temos os medicamentos ou os produtos que são mais comercializados dentro da farmácia. E esses produtos estão associados a uma característica da população. Olha só, gente, os produtos mais comercializados no Brasil em 2010 foi o Doflex, o Cialis, Crestor, Neosaldina, Lipidol, Tilenol, Viagra, Diovan, Meprazol, Purante, Yasmin, Hipoglós, Giane, Rivotril, Pantoprazol, Tunsilax. Quando eu trago para vocês esses produtos aqui que mais foram comercializados no Brasil, né, em 2010, e essa lista não muda muito do que foi comercializado em 2020, tá, em 2019, mas principalmente 2019, tá? Porque 2020 nós tivemos aí o ano atípico, então saiu muito polivitamínico, tá? Mas só para vocês compreenderem, por que eu gosto de trazer esse slide para mostrar a relação dos principais produtos comercializados? Primeiro, eu mostro, gente, por quê? A maioria dos medicamentos que estão aqui são medicamentos para dores, né? Para inflamação, para febre, tá? E por que isso acontece? Gente, porque nós não, de modo geral, não toleramos a dor, tá? Então, toda vez que nós temos algum problema, logo a gente recorre ao quê? Se nós temos dor, a um medicamento analgésico, tá? E incrível, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, dentro de uma sala de aula, se nós estivéssemos, por exemplo, dentro de uma sala de aula, consequentemente, nós estaríamos, turma, eu iria perguntar quem ali tinha, por exemplo, um Doflex. Turma, o Doflex é um medicamento que é muito comercializado. O Doflex é um medicamento que é produzido em grande quantidade. Se não me falha a memória, a cada 1 minuto é produzido 8 comprimidos de Doflex, tá? É muito, tá? Porque se comercializa demais, tá? Porque as pessoas não querem sentir dor, né? Eu até comentei na aula anterior para vocês, na aula da semana passada, que o que moveu a população, o nosso primórdio, buscar o tratamento de doença, ou a cura de doença, foi a dor, porque ninguém gosta de sentir dor, tá? Mas, voltando ainda para essa tabela, eu quero também chamar a atenção de vocês para um aspecto associado ao quê?
aos tipos de medicamentos aqui, turma. Olha, nós temos medicamento aqui para hipertensão arterial, nós temos medicamento aqui para disfunção erétil, nós temos medicamento aqui para colesterol, tá? Nós temos medicamento aqui para problemas de ansiedade. Temos medicamentos aqui para gastrite úlcera, como omeprazol, pantoprazol. Mas quando eu falo isso daqui para vocês, por que que eu estou tentando mostrar essa característica aqui? Sabe por quê, turma? Porque hoje os medicamentos que são mais comercializados pela indústria farmacêutica são medicamentos que são mais para doenças crônicas. Só um momento. E aí, turma, são medicamentos que são comercializados aí para doenças crônicas, tá? E por quê? Oi. Eu me deixou uma dúvida agora. Fica à vontade. Omeprazol e pantoprazol, eu sempre ouvi falar que é protetor gástrico. Aí você citou ele como para tratar úlcera e gastrite. Isso mesmo. Na verdade, Francisco, omeprazol e pantoprazol, a gente fala que é protetor gástrico, mas é uma maneira de a gente dizer para o paciente para que ele entenda que é para o estômago, tá? Mas o omeprazol e o pantoprazol, gente, eles não são protetores gástricos. Eles são inibidores da bomba de prótons. Eles diminuem a produção do suco gástrico e, consequentemente, eles vão ser usados aí para tratar gastrite e úlcera. O que acontece? Quando a gente fala protetor gástrico, ver se vocês conseguem, por exemplo, me compreender. Mas quando a gente fala protetor gástrico, o que passa na minha cabeça? É que a substância vai lá no estômago e protege o estômago. É como se fizesse uma camada protetora no estômago. E o omeprazol, o pantoprazol, o rabeprazol, o lansoprazol, nenhum desses medicamentos, eles são protetores gástricos. Apesar de estar na bula, tá? Apesar de estar na bula, mas entenda, o que está ali na bula é a maneira simples do paciente compreender. Mas esses medicamentos que eu falei agora para vocês, eles são inibidores da bomba de próton na parede do estômago. O que é isso? Esse medicamento ele vai lá na célula, bloqueia a bomba de próton, impedindo a produção do suco gástrico. Não diminuindo o suco gástrico, eu tenho diminuição da azia, tenho diminuição da queimação, o meu suco gástrico ele não fica tão ácido, então a ferida que está no estômago começa a cicatrizar, tá? Protetor gástrico é o sucrafilme. Não sei se vocês já ouviram falar desse medicamento, sucrafilme, que é o octasulfato adicionado de hidróxido de alumínio. Aí sim, ele é um protetor gástrico. Ele faz, gente, uma camada, como se fosse uma gelatina no estômago. Aí ele é um protetor gástrico, tá? Mas, professor, a partir de agora eu vou dizer para a população que o omeprazol não é um protetor gástrico? Não, gente. Eu tenho que dizer da maneira que o paciente entenda. Agora, eu, enquanto farmacêutico, eu tenho que saber realmente qual é a classe do medicamento. Ei, professor, então, já que está nesse assunto, fica à vontade. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Geralmente, nas receitas, quando tem muito antibiótico, muito medicamento pesado, o médico mesmo ele já prescreve lá, né? Um pantoprazol ou um omeprazol, dizendo que aquilo ali vai proteger o estômago para aquela carga de medicamentos, né, que ele vai receber, principalmente quando tem antibióticos. E aí, como é que realmente é a atuação nesse caso? Está correto, Meire. A maneira com que o médico está falando para o paciente está correto. Já imaginou o médico chegar e dizer, olha, você vai tomar antibióticos, até porque, gente, os antibióticos, por si só, eles são irritativos do estômago, tá? A molécula do antibiótico irrita o estômago, então isso leva a lesão, azia, leva a queimação, tá? Então, assim, já imaginou, por exemplo, e esses pacientes, quando vão utilizar por muito tempo o antibiótico, como também alguns anti-inflamatórios. Quando a pessoa vai utilizar demais anti-inflamatório, tem que dar, por exemplo, um omeprazol, um pantoprazol, para proteger o estômago contra esses medicamentos, contra essa lesão. É mais fácil falar para o paciente que o omeprazol, o pantoprazol, vai ser um medicamento para proteger o estômago. E vai proteger como? Diminuindo a produção do suco gástrico.
Agora, por exemplo, Neire, seria quase que impossível eu chegar no paciente e dizer, olha, eu vou passar o pantoprazol, porque ele é o inibidor da bomba de próton. O que é a bomba de próton? É um influxo de hidrogênio para o teu estômago, onde quanto mais hidrogênio tiver no teu estômago, mais ácido vai ser o teu suco gástrico. Isso vai levar a uma queimação, isso vai levar a uma azia. Olha o tanto que seria complexo eu ter que explicar para o paciente como é que o omeprazol, o pantoprazol, ele ia agir. Não é mais fácil dizer para ele que ele vai tomar esse medicamento, porque esse medicamento vai ajudar o estômago dele não ficar com problema? Por isso que, às vezes, nós falamos uma coisa e, na prática, é aquilo, mas na teoria, não é. O omeprazol, o pantoprazol são inibidores da bomba de próton. Mas está correto, o efeito é o quê? Impedir lesões no estômago. Deu para entender, Meire? Deu sim. E, professor, aproveitando também, tem cliente que chega na farmácia que toma medicamentos para pressão. E automaticamente, como é de costume aqui, né, essa automedicação, muitos deles pedem já o pantoprazol também, porque tomam esses medicamentos de pressão, tipo captopril, amlodipina, essas coisas, entendeu? Ele também está de forma certa, eles ficarem tomando esse omeprazol só porque tomam medicamento de pressão. Geralmente é os que tomam para pressão, coração, entendeu? Colesterol. Como eles tomam muita medicação, aí automaticamente eles já pedem esse omeprazol ou pantoprazol juntos. Tá, deixa eu tentar, entendi. Deixa eu tentar te explicar sobre essa situação. Primeira coisa que eu deveria avaliar é quais os medicamentos que a pessoa está tomando, né? Porque quando fala assim, medicamento para pressão arterial. Mas nós temos, por exemplo, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que aí vem captopril, lisinopril, enalapril. Nós temos os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, que tem o losartana, valsartana, cardazartana. Então, assim, tudo vai depender dos medicamentos, mas de antemão, não é comum os medicamentos antipertensivos causarem gastrite e úlcera. Então, se eles não causam gastrite e úlcera e eles não são irritativos para o estômago, eu não tenho por que tomar o omeprazol ou o pantoprazol. Agora vamos para outra vertente. Ele toma medicamento para o coração. Hoje, um dos medicamentos muito usados para problemas cardíacos, dependendo do tipo, é a própria aspirina, o ácido acetilsalicílico. E aí, quem utiliza o ácido acetilsalicílico por muito tempo, todos os dias, vai ter lesão no estômago. Então, é necessário aí fazer o uso de um protetor gástrico, tá? Entre aspas. Vou falar protetor gástrico, mas entre aspas. Usar aí um pantoprazol, por exemplo. Então, tudo vai depender da medicação. Eu não posso generalizar, eu tenho que saber qual é a medicação, tá? Agora, o que é que acontece? Imagine só um idoso que ele é diabético, que ele é hipertenso, que ele tem colesterol alto, triglicerídeo alto, ele toma 4, 5 comprimidos por dia. Esses comprimidos, eles vão lesionar a parede do estômago, independente do tipo, porque é muita substância e, consequentemente, isso vai levar a uma lesão. Como médico, né, como prescritor, ele já sabe dessa característica, ele vai e prescreve junto aí um protetor gástrico, né, o omeprazol aí, que facilita nesse aspecto, tá? Francisca, consegui te responder? Sim, eu entendi, obrigada. De nada. Tranquilo, Meire? Tranquilo, ótimo, perfeito. Obrigado. E agora, a Assunção levantou a mão. Assunção, gostaria de falar ainda? Assunção Araújo Souza. Boa noite, professor. Não, professor, eu ia falar sobre isso mesmo que as meninas já perguntaram, viu? Porque eu trabalho também em farmácia, entendeu? Perfeito. Aí acontece muito isso. Obrigada. De nada. Mariana, pode falar. Professor, boa noite. Me explique qual é o mecanismo de ação do medicamento quando ele percorre no organismo para chegar na dor. Tá, vamos lá. Olha só, quando a gente fala em medicamentos anti-inflamatórios ou medicamentos analgésicos, é importante nós compreendermos o seguinte,
que todo medicamento ele vai ter um mecanismo de ação. O que é esse mecanismo de ação? O mecanismo de ação é como o medicamento ele age para ter os efeitos esperados. Então, se eu tô com a inflamação, eu vou tomar um anti-inflamatório. Então, como é que esse medicamento anti-inflamatório ele age para diminuir a inflamação? Tudo vai depender, Mariana, da classe do medicamento, tá? Porque existe N medicamentos que é utilizado para inflamação, existe medicamentos que é para dor. Então, qual medicamento? Mas só para você compreender, tá? Ficar um pouco mais claro, porque tudo vai depender das classes. É porque é muito comum a gente dizer assim, um medicamento é para inflamação, mas existem várias classes de medicamento para inflamação. O medicamento é para pressão alta, mas existem várias classes de medicamento para pressão alta. E cada classe vai ter um mecanismo, tá? Mas, de modo geral, vou dar um exemplo para vocês da dipirona, tá? Da dipirona, que é um analgésico. Turma, quando a gente tem dor, né? Isso significa que tem alguma lesão, que tem algum problema no tecido. E geralmente, quando se tem a dor, se tem a lesão. E quando nós temos a lesão no tecido, libera algumas substâncias que favorecem o processo inflamatório e favorece a dor. Como, por exemplo, prostaglandina. Prostaglandina. Essa prostaglandina, ela vem de uma enzima, que uma enzima converte o ácido araquidônico em prostaglandina, que é chamado de ciclooxigenase, ou resumindo, COX, tá? Então, toda vez que eu estou sentindo dor, eu tenho uma lesão, nessa lesão está sendo produzida algumas substâncias inflamatórias que causam dor, como, por exemplo, prostaglandina. Pronto. Quando eu tomar um medicamento para dor, um anti-inflamatório, por exemplo, um dipirona, um paracetamol, o que vai acontecer? Esse paracetamol, essa dipirona, vai lá na enzima que produz a substância que causa a dor. E aí bloqueia a enzima. Bloqueando a enzima, não vai ter mais a substância que causa a dor. Se não tem mais a substância, a tendência é que nós o quê? Diminuímos aí essa sensação, esse sintoma. Isso eu estou falando bem generalizado para vocês, porque se eu fosse explicar como a morfina age na dor, já é diferente. A morfina já age em receptores mu, delta e carpa. Então, são receptores moduladores da sensibilidade. Então, é outro aspecto, tá? Por exemplo, da morfina. Então, eu só quero que você entenda, Mariana, que nós precisamos estudar e saber qual o tipo do medicamento. E para cada tipo de medicamento, nós temos aí um mecanismo. Outro exemplo. Por que quando a gente por que quando aplica um anestésico nós não temos mais a sensação de dor ou não percebemos a dor? Porque o anestésico já bloqueia um canal iônico, impedindo a transmissão nervosa para o cérebro e engana o cérebro para dizer que não está tendo corte. Isso acontece como? Não tendo um impulso nervoso. E aí a pessoa não tem a dor. Não tem porque não é percebida pelo cérebro. Deu para entender, Mariana, o tanto de mecanismo que nós podemos ter com os medicamentos só para a dor? Sim, deu para entender, sim. Obrigada. De nada. E aí, turma, só para eu finalizar. Oi, Falcone, fica à vontade. Gostaria de falar? Professor, consegue me ouvir? Consigo, sim. Essa é só mesmo para poder contribuir, essa questão enzimática é aquela questão das reações competitivas, né? E como ao tomar o remédio, a droga, né? Ela vai lá e vai se encaixar naquele esquema que a gente estudou quando lá no ensino médio, né? Chave fechadora, então essa enzima vai se adequar ao formato daquilo que causa a dor. E aí ela vai impedir que aquela substância faça esse anexo. É mais ou menos isso aí, não é? Isso mesmo, perfeitamente. Inclusive, dentro da química farmacêutica, nós vamos ter uma aula sobre aspectos gerais da ação das drogas associado a esse mecanismo aí. Justamente, quando os medicamentos eles agem sobre enzimas, essas enzimas, elas vão se ligar aos medicamentos, porque o medicamento é o substrato, e esse medicamento pode acabar competindo por a outra substância que a enzima preferia. E aí bloqueia a enzima deixa de ter o efeito.
Perfeito, perfeito. Enzimas iniciais, perfeito. Era isso mesmo. Show. Obrigado. Mariana, gostaria ainda de falar? Sua mão está levantada. Não. Tá bom. E aí, gente, só para eu finalizar mais esse ponto aqui com vocês, né, daquela história dos medicamentos em si que eu estava comentando, turma, é muito mais complexo do que nós imaginamos. Mas olha só, para vocês terem ideia. Se eu perguntasse para vocês, tá? E aí na verdade é uma pergunta. Gente, o Dramin, ele serve para quê? O dimenhidrinato, que é o Dramin, ele serve para quê? Para enjoo. Para enjoo. Para enjoo, né? Para enjoo, cinetose, que a gente chama de doença do movimento, né? Que quando as pessoas vão viajar, perde o senso aí da localização, né? Para enjoo. Agora, se eu perguntar para vocês, na verdade, perguntando já, qual é a classe farmacológica do Dramin? Ele é o quê? Antiemético. Antiemético. Na verdade, não. O Dramin, ele não é um antiemético. Gente, o Dramin, ele é um antihistamínico. O Dramin é um medicamento que foi produzido e criado, elaborado para alergia. Olha só. Ah, professor, então você está dizendo que o Dramin não pode ser usado para enjoo? Pode. O Dramin, ele é sim um antiemético. O Dramin tem efeito contra o enjoo, mas a classe farmacológica dele não é propriamente antiemética. O Dramin é um antihistamínico, anti-H1 de primeira geração. É um medicamento... Por isso que dá sono, né, professor? Perfeitamente, por isso que dá sono. Pode observar que a maioria dos medicamentos que são antialérgicos, eles dão sono, e o Dramin dá sono. Como o Dramin dá sono, quando a gente está com enjoo, basta a gente dormir ou ficar sonolento que o enjoo passa ou o enjoo não vem. Compreendido? Tem gente até que toma Dramin para poder viajar de avião, né, professor? Sim, utiliza, né? Para dormir na piscina. Sim. E, professor, então, qual a finalidade da vitamina B6 junto com essa outra substância no Dramin, que é aquele Dramin B6? Tá. Diminui, gente, aquela sensação de ressaca, que é o Dramin B6. Sabe aquela sensação de ressaca que o indivíduo tem após tomar o Dramin? Que a pessoa parece que está dormindo ainda, acordado, mas ainda está dormindo, diminui essa sensação de ressaca, tá? Que é o Dramin B6, tá? D6. Tá bom? É um coadjuvante. Eu posso dizer que a vitamina B6 é um coadjuvante. É igual, gente, quando vocês pegam, por exemplo, alguns multigripais da vida. Multigripais, coristina D, resfenol, multigripe. Aí vocês vão e vê lá. Ácido acetilsalicílico, paracetamol, dexclofenamina, e aí e depois tem lá, cafeína. Já viram que muitos têm cafeína? Mas para que serve a cafeína nesse sentido? Ele é um adjuvante terapêutico. Ele melhora, ele ajuda a ação dos medicamentos. Ok? Tranquilo, turma? Posso continuar? Ótimo. Ótimo. Lembrando, turma, que vocês não vão sair aí dizendo para todo mundo, né, no balcão de farmácia, onde você está, eu quero o Dramin porque ele é um antiemético. Não, ele não é, ele é um antihistamínico H1. Lembre-se que isso é teórico, isso é do farmacêutico, isso é para nossas provas, isso é para o nosso concurso, tá? Quando vocês forem fazer um concurso, não é para colocar que o Dramin, ele age como antiemético se lá tem antihistamínico H1. Precisa colocar que ele é um antihistamínico H1, porque a classe dele é esse, tá? Mas a gente não precisa estar corrigindo o nosso público, não. Eles não precisam saber disso, tá? O papel deles não é esse. Turma, e aí dentro dessa característica, uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês aqui
Por exemplo, vocês percebem que praticamente não tem nenhum medicamento aqui que é usado para o tratamento de doenças infecciosas, nem verminoses, e nem bactérias, nem micro-organismo? Não tem aqui. Será por quê que não tem? Será que a indústria não tem interesse? Turma, olha só. Infelizmente, a indústria ela não tem interesse, tá? Quando eu falo não tem interesse, não é que não tenha nenhuma que não pesquise. Mas a maioria das indústrias farmacêuticas, elas não tem interesse em pesquisar medicamentos para verme. Não tem interesse em pesquisar medicamentos para infecções. Sabe por quê? Porque a maioria das doenças que são associadas a infecções, por exemplo, por verminose, são em países subdesenvolvidos, tá? E aí, além disso, não traz retorno financeiro para as indústrias. É mais interessante a indústria, gente, estudar medicamentos que são para doenças crônicas, porque sabe que a pessoa vai ter o resto da vida aquela doença crônica e vai ter que tomar medicamento o resto da vida, como, por exemplo, hipertensão. A pessoa que é hipertensa, ela vai tomar o resto da vida medicamento. E aí, para a indústria, isso é um retorno, é um lucro. Agora, eu vou desenvolver um medicamento para verme. A pessoa vai tomar o medicamento para verme. Geralmente, a pessoa demora tomar o medicamento, não toma diariamente, tá? E logo em seguida demora tempo para se tomar de novo esse medicamento. Por isso que a indústria ela prefere pesquisar medicamentos, gente, para doenças crônicas, tá? Para doenças crônicas. Mas agora estão tomando ivermectina com força. Peraí, eu acho que... Como estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque travou aqui a câmera, tá, gente? Deu alguma coisa aqui na câmera. Mas só para vocês compreenderem. O porquê que estão tomando aí ivermectina, né? Por causa do que saiu, né, em 2020, que a ivermectina era usada aí para o tratamento da Covid, né? Que é o que nós chamamos de kit Covid ou kit prevenção da Covid, né? E aí se utiliza muito ivermectina. Inclusive, turma, acabou se produzindo em grande quantidade de ivermectina por causa dessa onda aí do uso irracional dela, tá? Uma coisa eu garanto para vocês, quem sobreviveu à ivermectina sem sequela, pelo menos verminose, vai ter pouca. Inclusive, turma, uma das pesquisas que eu estou executando ultimamente, eu estou fazendo várias avaliações de exames parasitológicos de fezes do ano de 2019, do ano de 2020 e do ano de 2021. E em várias cidades do Maranhão, tá? Em várias cidades do Maranhão. E eu já consegui observar que em 2020 a quantidade de pessoas que tiveram verminose foram muito baixas. E um dos motivos for a automedicação pensando no Covid. Quantas pessoas utilizaram, por exemplo, a Anitta, né? Porque no início era o Anitta, nitazonamida, né? E aí depois veio a ivermectina. Lembrando que, turma, inclusive, já que nós falamos nisso, ontem ou foi anteontem, a FDA, né? Que é a agência que regulamenta, não, acho que foi a OMS ou foi a FDA que regulamenta nos Estados Unidos, mandou uma nota, né? Que para as pessoas pararem de tomar ivermectina, porque ivermectina, principalmente ivermectina veterinária, porque acabou a ivermectina para humano, as pessoas estavam tomando ivermectina para animal, tá? E nós não somos nem cavalo, né? E nem boi para estar tomando essa ivermectina. Turma, não sei se vocês compreenderam o que eu falei, né? O ponto que eu disse aqui, que basicamente a gente quase não tem produção de medicamento voltado para essas doenças infecto-parasitárias. Inclusive, principalmente quem trabalha em farmácia, percebe que os nomes dos medicamentos para verme, os princípios ativos, continuam os mesmos, não se muda. Agora, os medicamentos para diabetes, para síndrome metabólica, problema renal, hipertensão, basicamente todo mês está entrando uma nova substância. Está entrando um novo medicamento, né? Porque a indústria ganha muito mais dinheiro fazendo medicamento para essas doenças do que para doenças de pobre, vamos dizer assim, de países subdesenvolvidos. Tranquilo, turma?
Sim. Tá. Então, né, falei tudo isso para vocês, mas é importante nós compreendermos o seguinte, turma, que os medicamentos, né, os medicamentos de modo geral, eles são descobertos, isso demora tempo, não é de um dia para a noite, tá? Geralmente um medicamento para ser lançado no mercado, principalmente quando ele é produzido desde o início, né, quando que ele é produzido desde as primeiras etapas para tentar saber se aquela substância é viável ou não, pode demorar em torno de 15, 20 anos, tá? Olha só, gente, a pesquisa de novos princípios biologicamente ativos representa o maior desafio de centros de pesquisa de indústria farmacêutica. O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer, gente, que buscar novos medicamentos é complicado, tá? É demorado, necessita de recursos e existem várias etapas para ser seguida. Por isso que quando se fala assim, o medicamento foi promissor nos animais, os medicamentos agora vai para seres humanos, porque são etapas que são estudadas, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando se pensa aí em buscar um novo medicamento é identificar uma teoria de um possível fármaco. É como, por exemplo, turma, eu quero fazer um medicamento anti-inflamatório, tá? Eu quero descobrir um medicamento anti-inflamatório. E como é que eu vou descobrir, né, esse medicamento anti-inflamatório? Eu tenho que já ter uma base teórica, por exemplo. Eu posso pesquisar uma planta que na minha comunidade é usada para inflamação de garganta, ou que é colocado sobre a pele quando a pessoa tem algum ralado. A partir dali, eu posso desenvolver um produto, eu posso estudar. Ou seja, para se fazer um medicamento, turma, eu tenho que iniciar com um conhecimento, tá? Eu não posso fazer às cegas. Depois disso, eu vou saber se funciona, né? Eu vou fazer alguns testes em células e tecidos. E se funcionar, eu tenho que saber se é tóxico. E esses testes tóxicos, eu faço uns testes preliminares. Geralmente eu faço em células também, em testes in vitro. E aí, se não for tóxico, é que eu passo para os animais. E aí, será que funciona nos animais? Será que é absorvida a substância? Como é absorvida? Aí, se nos animais realmente funcionou, se tem uma característica boa, eu tenho que saber se é seguro para passar para os humanos. Então, eu começo a fazer testes para saber se vai ser usado em humanos ou não. E só depois disso é que as substâncias vão ser testadas em seres humanos. E quando é testado em seres humanos, turma, tem várias etapas, tá? Tem a fase clínica 1, 2, 3 e a fase 4. Então, demora-se um pouco. E olha só, turma, a busca de novos fármacos e demanda tempo, recursos e estudos. Aqui é só uma imagem que mostra, turma, por exemplo, para se buscar um novo fármaco demora em torno de 8 a 10 anos. Geralmente, nesse período de estudo, tem uma seleção aí de 5 a 10 mil moléculas que podem se transformar em um fármaco e gasta aí cerca de 2 bilhões de reais para se pesquisar um medicamento. E no final, apesar de ter 5 a 10 moléculas candidatas a um novo fármaco, no final só sai um fármaco, 2 fármacos, tá? Ou seja, gente, é muito dinheiro envolvido para no final ser produzido apenas um medicamento. Tranquilo, turma? Pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Turma, então,